Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra muito grande, uma alegria estar aqui, entre amigos, entre irmãos, nesta noite tão especial, que é o encerramento deste fórum. Confesso que aprendi muito, estou voltando para Santa Catarina com muitas ideias, com novos amigos e principalmente muito abençoado por Deus. Eu quero agradecer de todo o coração ao nosso digno presidente, pastor Martim Alves da Silva, por nos franquear esse púlpito, que eu sei que ele tem muito zelo e muito cuidado com a noiva de Cristo aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, pastor. Também quero agradecer ao meu amigo pastor Edivaldo Filho, presidente deste fórum, por nos confiar essa missão de ministrar, tanto hoje pela manhã, como também agora à noite. Sou grato a Deus pela sua vida. Ele também faz parte da comissão de planos e estratégias de evangelismo e discipulado da CGADB, representando o estado da Bahia. E aqui rever pastor Francisco Raposo, presidente da CEADEMA, pastor Raifran, vice-presidente da CEADEMA, rever também a missionária Sueli, esta serva de Deus, e desde já quero agradecer ao Senhor pela parceria que nós temos com a SEDAC. A SEDAC, ela não abençoa apenas o Maranhão e o Nordeste, mas o Brasil todo, e nós temos uma parceria com o Discipulado para o Brasil, e agora começamos em Joinville, alguns projetos pilotos e que estão se espalhando pelo estado de Santa Catarina e pelo sudoeste do Paraná. Muito obrigado, missionário Sueli, pastor Raposo e toda a CEADEMA. Também quero mencionar aqui os nossos representantes da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado da CGADB, pedindo que se coloque em pé pastor José Walter, do Ceará, representante do estado, pastor Edivaldo da Bahia, pastor Geovandro Ferreira da Paraíba e pastor Isaac Dias do Rio Grande do Norte. Não sei se o pastor Isaac permanece entre nós, teve que sair mais do Nordeste. Os que estão aqui são esses, mas nós temos representante de todos os estados. Muito obrigado, Deus abençoe. Essa equipe tem pensado e planejado estratégias de evangelização e discipulado, e junto com uma grande equipe de apoio, incluindo também a missionária Sueli, nós apresentamos então um projeto para a década da evangelização compromissada com o discipulado, e que está iniciando apenas, mas cremos que trará muitos resultados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu quero mencionar aqui pastor Albérico Marques como um grande anfitrião, organizando toda essa equipe que já foi citada aqui. Também pastor Jairo Cailo, que vi hoje à noite, e em nome de todos esses irmãos, pastor presbítero Janilson, que é o coordenador aqui do DENOC, em nome desses irmãos, todos os irmãos e amigos. Temos muitos amigos aqui, e eu estou bem à vontade aqui para ministrar a palavra de Deus nesta noite. Eu trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, presidente da igreja em Joinville, vice-presidente da convenção do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, que é um homem apaixonado também por missões, evangelismo e discipulado, e me deu a honra de fazer parte não só da comissão, mas também por indicação do pastor Wellington Júnior, me deu a honra de presidir. Essa função seria muito melhor ele estar na função, mas pastor Sérgio é um homem de uma grandeza maravilhosa. E eu me lembro que quando ele começou a me discipular há 22 anos atrás, ele usava uma máxima de Thomas Edison, que ele dizia o seguinte: se eu enxergo longe, é porque eu estou apoiado sobre os ombros de gigantes. E eu, se estou nessa posição tão honrada, é porque tem gigantes que estão nos dando os ombros para nos sustentar. E eu louvo a Deus por essa graça e por esse privilégio. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé nesse momento, e eu vou pedir para os meus amigos lá da mídia projetar o tema que
que nós vamos desenvolver nessa noite: discipulado e missões para esta geração. Vamos repetir? 1, 2, 3. Discipulado e missões para esta geração. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e vamos ler os versículos 1 e 2. Eu considero dentro dos ensinos do discipulado de Cristo, o segundo texto mais importante da Bíblia com relação ao discipulado. Primeiro é a grande comissão e segundo, na minha opinião, entre aspas, a grande comissão de Paulo, em que ele então dá a instrução e a ordem ao seu filho Timóteo para que dê continuidade ao ministério. 2 Timóteo 2 e 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros, ou os outros. Amém? Esteja sentado, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Quem tem a apostila, está na minha palestra, no tópico, a partir do tópico 3. Pela manhã nós falamos sobre a educação e formação missionária contemporânea, e agora vamos falar sobre o subtema discipulado e missões para essa geração. Juntamos duas palestras em uma, e eu vou colocar à disposição dos irmãos também esse material para que você possa baixar ele completo, toda a apostila, e não só os tópicos que estão na impressa. Eu quero aqui fazer menção também da minha família, a minha esposa, a irmã Catiúcia, que está lá hoje cantando com as irmãs do Círculo de Oração. Hoje é culto de ceia no setor que eu tenho a grata satisfação de pastorear, em Joinville. E a minha filhinha Maria Helena, eu falei pela manhã que Deus está fazendo milagres na vida da Maria Helena. Maria Helena é um milagre vivo. Quando ela foi diagnosticada, com 3 anos de idade, uma síndrome genética ultra rara, eram pouquíssimos casos no mundo, hoje já são aproximadamente 300, mas ela foi o primeiro caso no hemisfério sul. A gente foi aprendendo aos poucos a como lidar com isso e com a Maria Helena, e a maioria dos meus amigos aqui conhecem ela e sabem, das dificuldades que ela tem. Aqui eu tenho uma foto com ela recebendo ali o alimento na boca, ela não mastiga, ela teve problemas de deglutição quando nasceu, então ela come comida amassada, ela não fala, mas ela tem agora, missionária Sueli, você também tem orado muito por ela, ela está usando agora aqui é o laser mesmo, mas não está, é o laser aqui. Aqui, ó, tem um tablet e uma pranchetinha com figuras. Então ela está se comunicando para a glória de Deus através desse tablet e da prancheta. E geralmente o que ela mais aperta no tablet, e o tablet ele emite a voz, é uma cópia da prancheta. Aí ela coloca geralmente comida, banana amassada, iogurte, arroz, feijão. Isso é o que ela usa mais, para comer e para ir no banheiro também. Mas graças a Deus, irmãos, Deus está fazendo milagres na área cognitiva da Maria Helena. E eu quero agradecer vocês que oraram e têm orado desde o DENOC no ano passado, em que eu pedi oração para esta igreja. E ali está a cadeirinha de rodas dela, ela na cadeira de rodas, então não caminha, ainda não vai sozinha no banheiro, mas eu creio que o Senhor completará a obra para a glória e honra do nome dEle. E há um propósito todo especial de Deus, e eu quero compartilhar no final alguns testemunhos daquilo que o Senhor tem usado para fazer em nós e através da Maria Helena para outras pessoas. Meus amados, eu mencionei pela manhã sobre a importância da formação. Em cada era da humanidade, aqui nós estamos falando de missões e de discipulado para os dias de hoje, num momento contemporâneo, nós temos que entender que a força, o poder no mundo, ele mudou
de função ou de fonte do maior poder durante a história da humanidade. Falando na perspectiva humana, nos tempos primitivos, quem tinha mais poder era quem era forte, quem tinha força. Então a força bruta era o que dava poder, e você lê a história de Caim e Abel, e dali para frente, Nimrod e tantos outros que tinham força, ou tinham poder pela força. E depois de alguns tempos, né, e muitos impérios que dominaram uns aos outros pela força, então na Idade Antiga e na Idade Média nós entendemos que o território, a terra, os domínios de terra, era o que seria a maior apresentação de força. E você vê os impérios antigos, né, se movendo, um consumindo o outro, impérios grandiosos que caíram, e finalmente o grande Império Romano, que foi o último grande império que caiu. Realmente eles dominavam pelo território, e isso na Idade Média se tornou então através dos feudos. O poder de um senhor ou de um rei era a quantidade de terras que tinha um feudo, que ele podia produzir, que ele podia dominar. E nós vemos que na Idade Moderna já foi o poder da indústria. Começou a Revolução Industrial na Inglaterra, que marcou, né, o início da Idade Moderna, a partir então da produção em grande escala. E a indústria, ela se tornou o grande poder durante muitos séculos. Mas depois dessa primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, nós passamos a um outro estágio, uma corrida armamentista, e também passamos pelo estágio da revolução da tecnologia. E hoje, no tempo que nós vivemos, o grande poder em que a humanidade está baseada está no poder da informação. Quem tem a informação privilegiada detém o poder. Quem tem a maior rede de comunicação e informação, os países, povos, eles detêm o poder, e até na área econômica. Quando alguém tem uma informação privilegiada, consegue mexer com bolsas de valores, consegue mexer com as riquezas do mundo através da informação. E hoje nós vivemos na era da informação. Não se diria alguns anos atrás que empresas da área da informação seriam as empresas mais ricas, mais do que grandes indústrias, como por exemplo, você pode observar YouTube, Facebook, a empresa Meta, enfim, tantas empresas que hoje dominam o mundo através da informação. E o que eu acho interessante é que o reino de Deus, ele anda na contramão. E pela manhã eu falei, quero repetir hoje, que no reino de Deus, o maior poder não está na informação, mas o maior poder que um crente pode receber, e aqui falando não do poder espiritual, mas falando na área, no ser humano como um todo, é a sua formação, e a formação em todos os aspectos da vida, principalmente a formação como um cristão, como um discípulo de Jesus. Jesus, ele passou a maior parte do seu ministério formando discípulos. Ele foi mestre em formar pessoas para o ministério. E a formação, meus irmãos, eu citei nessa manhã, que ela é a metodologia de Deus. Eu e você estamos passando por um processo de formação, para sermos a imagem de Cristo Jesus. Ele nos pegou lá do barro, do monturo, e Ele está trabalhando em nós. Muitos de nós, ou quase todos nós, já estamos assentados entre os príncipes, mas ainda tem mais, e a cada dia nós estamos passando pelo processo formativo de Deus. Se você está entendendo, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando Deus quis criar uma nação, Ele formou um homem. E aqui é interessante como Deus trata você, servo de Deus. Quando eu falo aqui homem, estou falando de homens e mulheres. Deus, para lhe usar, para você ser útil
no reino dele, ele vai trabalhar na sua formação. E quando Deus quis criar uma nação, ele formou um José. Quando Deus quis libertar essa nação, ele formou um Moisés. Quando Deus quis conquistar a terra, ele formou um Josué. Quando Deus quis governar a nação, ele formou um Davi. Quando Deus quis reformar a nação, ele formou um Neemias. Quando Deus quis enviar o Messias, ele formou um João Batista para ir à frente do Messias, preparar o caminho. Quando Deus quis redimir o pecador, ele tomou a forma de homem, ele veio a essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que tem de mais relevante para esse momento, para o nosso assunto, é que quando Deus quis evangelizar o mundo, ele formou discípulos. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! E é interessante que o processo formativo de Deus não é apenas uma formação teórica, mas Deus, ele não forma efetivamente os seus homens nos palácios. Deus não forma efetivamente os seus homens nas universidades. Entra tudo isso no processo, mas Deus, ele forma os seus homens e as suas mulheres em lugares como desertos, em lugares como covas, em lugares como prisões. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: se você está passando por algum momento difícil, saiba que isso não fugiu do controle de Deus e faz parte da tua formação, para você ser útil para a glória e honra do nome dEle, e para alcançar povos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei semana passada na Paraíba sobre o deserto, e aquele livro do deserto acabou, né? Ou você, como crente, eu e você, ou nós já passamos pelo deserto, ou nós estamos no deserto, e quem está começando agora, se prepare, você vai passar pelo deserto. Não tem como fugir. Não tem como fugir do processo formativo de Deus. Então, quando nós pensamos, meus amados irmãos, em um discipulado e na obra missionária, eu vou pular aqui um pouquinho para frente, depois eu volto lá no QR Code da apostila. Nós pensamos em um discipulado efetivo, e esse discipulado, ele trata de formação. Formação não é simplesmente passar informações, mas formar alguém é algo que envolve sentimento, é algo que envolve relacionamento, é algo que envolve caminhar junto, é algo que envolve comer 1 quilo de sal juntos, é algo que envolve um acompanhamento pessoal. Então nós precisamos entender, queridos, que a missão, ela será cumprida a partir de discípulos que foram formados por Deus e estão sendo formados por servos e servas de Deus, e que vão fazer a mesma coisa, que vão dar prosseguimento à obra do discipulado. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele formou muitos discípulos, entre eles Timóteo. E Timóteo, ele acompanhou o ensino de Paulo, ele acompanhou as suas intenções, ele viu o coração de Paulo, a sua transparência, as suas vulnerabilidades, os seus sofrimentos. E uma coisa importante, meus amados irmãos, é que para nós sermos efetivos na obra de Deus, no reino de Deus, no discipulado de Cristo, nós não precisamos esconder as nossas fraquezas. Nós não precisamos esconder que nós somos humanos, que nós somos limitados, que nós não temos todas as respostas, que nós muitas vezes não sabemos para onde ir, porque nós também somos discípulos em formação. Mas o discipulado de Cristo, nós precisamos estar com o coração aberto, e os discípulos têm que olhar e ver transparente o nosso coração, um coração apaixonado por Deus, uma vida dedicada a Deus, em fidelidade ao Senhor, que tem o objetivo de glorificar a Ele e fazer Cristo conhecido e formar Cristo nas pessoas. Paulo, ele expressava tanto isso que ele disse aos Gálatas, depois de muito formá-los, trabalhá-los e ensiná-los, ele tem que escrever uma carta para combater os judaizantes. E ele diz: filhinhos, pelos quais eu ainda sinto as dores de parto.
até ver Cristo formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Aleluia, até ver Cristo formado em alguém, meus amados irmãos. Há um preço a ser pago e nós precisamos pagar esse preço. Nós precisamos entender que a missão de Deus e a missão da igreja só será cumprida por discípulos verdadeiros do Senhor que se multiplicam. Glória ao nome do Senhor. Essa é a metodologia de Deus. Eu trouxe aqui uma definição ou um conceito, a característica de um discipulado efetivo. E eu quero compartilhar com os irmãos. Não sei se todos conseguem enxergar. Quem consegue enxergar, levanta a mão. Praticamente todos no plenário. Aqui, para nós, não dá para enxergar muito bem, mas está também na apostila. Obrigado, olha aí, essa equipe aí é top. Obrigado, queridos. Eu gostaria que você lesse comigo um conceito sobre discipulado, entre tantos centenas que a gente tem, mas esse é um conceito que para mim torna completo, digamos assim, aquilo que nós entendemos como discipulado. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Discipulado. Glória a Deus. Está um pouco comprido para um conceito, mas quem sabe a Sueli me ajuda a dar uma resumida aí nas próximas edições do livro. Irmãos, eu quero dividir em partes para você entender o que nós pensamos, e enquanto comissão também, o que nós pensamos com relação ao discipulado. Primeiro, o discipulado, ele não é um departamento, embora pode ser criado um departamento discipulado. O discipulado não é uma visão de um líder, embora para fazer discípulos a igreja precisa ter visão de discipulado. O discipulado não é um curso pré-batismo apenas, mas o curso pré-batismo está dentro do discipulado. O discipulado não é um estudo bíblico nos lares, embora o estudo bíblico nos lares faz parte do discipulado. Então, o discipulado ele é muito abrangente. E nós tratamos o discipulado primeiro como um processo. É um processo que inicia ainda antes da pessoa se converter. Assim como uma vida, ela não é considerada vida só depois que a criança nasce, ela já é considerada vida na concepção. E a partir do momento que a semente da palavra de Deus entra no coração do pecador e começa o processo de o Espírito Santo conduzir ela e convencer do pecado, da justiça, do juízo e levar a salvação, a decisão a Cristo, já começa o que a gente entende como discipulado. Enquanto eu evangelizo, eu estou discipulando. Enquanto eu discipulo, eu estou evangelizando. Enquanto faço missões, eu estou evangelizando e discipulando. Mas esse processo, ele passa pela conversão, ele passa pelos primeiros cuidados do novo convertido, ele passa também pela edificação da fé, pela integração do novo convertido à igreja. E parabéns ao Conjunto Betel. Nós copiamos, pastor, e tudo que é bom tem que ser copiado. Nós copiamos do Rio Grande do Norte o grupo Novo Viver, que é a nomenclatura que a gente usa para o nosso grupo de integração dos novos convertidos. Então pode dar glória a Deus, irmãos, porque vocês são inspiração para nós. E a estratégia mais eficaz que eu considero para a integração do novo convertido é a integração imediata. E como o pastor falou ontem, a pessoa aceita Jesus hoje e amanhã tem que estar no grupo, no conjunto, já interagindo, louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Mas tudo isso faz parte do processo. Existe o processo do próprio crescimento, e existe o processo do discipulado também das crianças que nascem no lar cristão. As crianças precisam ser discipuladas para a formação da sua fé.
Os adolescentes precisam ser discipulados para a confirmação da sua fé e convicção para descer as águas do batismo convictos da sua fé e saberem como defender a sua fé. Os jovens precisam ser discipulados para entre tantas coisas e motivos, aquilo que o Senhor falou aqui hoje pela manhã, para que ele saiba defender a sua fé quando chegar na universidade e não ser engolido pelas ideologias marxistas e mundanas. Nós precisamos discipular os casais, nós precisamos que os casais eles aprendam a ser discipulados no sentido de crescimento mútuo na fé e ter um casamento abençoado. E se fôssemos citar todas as áreas do discipulado, eu poderia só falar sobre isso hoje, mas já deu para você entender. Discipulado de casais lá em Santa Inês, trabalho maravilhoso, o pastor Raifran tem feito com excelência. Discipulado de mulheres nas questões relativas àquilo que é o chamado específico e áreas específicas que as mulheres podem e devem desenvolver no reino de Deus. Então, nós entendemos, irmãos, que nós, enquanto discípulos de Jesus, nós nunca deixaremos de estar no discipulado de Cristo. Até porque um dos sinônimos de discipulado é o próprio seguimento de Jesus. Quando Jesus disse, vem e segue-me, Ele está chamando eu e você para o discipulado. Esse processo é um processo em que uma pessoa, aqui eu dividi, em que uma pessoa, vou parar aqui. Então, se você puder anotar ou grifar na sua apostila, grife a palavra processo e grife a palavra pessoa. Por que uma pessoa? Porque não só um crente. Porque nós entendemos que o discipulado é uma das ferramentas essenciais para nós ganharmos almas para Jesus. Então qualquer pessoa, e dentro desses segmentos que eu falei para vocês, de qualquer idade, ela é o foco para o discipulado. Uma pergunta recorrente que me fazem é, pastor, e se a pessoa se desviou e voltou para Jesus, tem que passar pelo discipulado de novo? E tinha uma irmã, logo que eu assumi o discipulado em Joinville, que ela dizia, eu não prego para desviado. Desviado sabe o caminho, sabe tudo, e se ele quiser que venha para a igreja, e ele se vire. Eu só trabalho com quem não era crente e se converteu. E eu tive que ensinar essa irmã, que todo aquele que vem a Cristo, ele é um discípulo de Jesus e precisa ser acompanhado por alguém. Em outras palavras, todo mundo na igreja tem que ter alguém que o acompanhe. Eu costumo dizer que entrou na igreja, tem que ter um dono, entre aspas, tem que ser acompanhado. E uma vez que você é um discípulo de Jesus e você passar por esse processo desse discipulado inicial, de passar pelo grupo Betel, você já é um candidato a ser um discipulador. Hoje você está sendo cuidado, amanhã você vai cuidar de alguém, e todos nós estamos nessa dinâmica de cuidar e ser cuidado, em ser pastoreado e cuidar de alguém, para que essa pessoa se firme na casa de Deus e permaneça crescendo em Cristo Jesus. Como isso acontece? Nesse processo, essa pessoa recebe ajuda. O discipulado ele é uma relação de ajuda. E fica claro que o discipulado tem aquele que é o discipulador e aquele que é o discipulando, ou o discípulo, como você queira chamar, ou aluno. Eu não gosto muito dessa palavra aluno para o discipulado. Porque o discipulador é aquele crente mais maduro que já caminhou um pouco mais. E ele sabe que ele está ajudando. E a pessoa que está iniciando na fé ou está passando por um processo de discipulado, ela está sendo ajudada. Só que precisa ter uma maturidade para isso, para que essa relação de ajuda não se torne uma codependência, para que não se torne algo que vai fazer mal ao invés de bem. Então nós precisamos entender como uma relação de ajuda em que você vai ajudar alguém mais novo na fé do que você,
ou alguém que precisa crescer na fé, a ele caminhar. Você já passou por aquele caminho e você vai levar ele, pegar na mão. A figura que eu tenho discipulado é isso: você pega na mão e diz: agora você vai caminhar junto comigo, eu vou te levar aonde eu já sei, eu já cheguei lá e eu sei o caminho para te levar até o objetivo do crescimento e da maturidade espiritual. Glória a Deus. Através de um relacionamento comprometido e saudável com o discipulador. Então, grifa processo, pessoa, ajuda, crescimento e relacionamento. Relacionamento, eu diria que é a palavra-chave do discipulado. E o que difere discipulado de ensino em qualquer outro âmbito? Porque o ensino, ele pode ser algo superficial e distante, no sentido emocional, como, por exemplo, essa preleção, essa palavra, essa palestra que eu estou dando para os irmãos. Porque eu não caminho com você no dia a dia. Eu conheço alguns aqui, outros não conheço, a maioria não conheço. Eu não estou no dia a dia com você, mas o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, ele está no dia a dia com você. E esse relacionamento é que faz com que o discipulado seja efetivo. O apóstolo, pastor, está na Bíblia sim. Paulo disse o seguinte, que vocês, ele disse aos Coríntios, vocês podem ter muitos aios, pedagogos, no grego. Vocês podem ter muitos mestres. Ainda que tivesses 10.000 aios, 10.000 mestres, ensinadores, teríeis poucos pais. E eu vos gerei em Cristo. O discipulador é aquele que gera em Cristo. O discipulador é o pai na fé. Eu costumo dizer que existem vários pais na Bíblia, mas pelo menos 3 tipos de pais são interessantes pensar dentro dessa visão do apóstolo Paulo. Existe o pai na fé, é aquele que ganha, aquele que cuida, aquele que ajuda nos primeiros passos da caminhada. Essa pessoa vai marcar para sempre a vida do discípulo. Eu lembro do meu pai na fé, ou de alguns poucos pais que Deus me deu ao longo da caminhada. Quantos lembram aqui da pessoa que te ajudou a caminhar no início da sua fé? Ficam marcas, talvez até palavras, expressões, até forma de pensar que você copia do seu pai na fé, porque o pai, ele tem essa marca, ele deixa essa marca. Mas você vem aos cultos regularmente e ouve diversos ensinadores, todos eles vão somando dentro do teu crescimento espiritual, mas quem deixa a marca é o pai. E além do pai na fé, existe o pai espiritual. E o pai espiritual é o pastor, é o líder, é o guia, como fala lá em Hebreus. É o pastor do rebanho. Onde você congrega, você tem um pastor. E esse pastor é o pai espiritual. É a pessoa a quem você deve respeito, é a pessoa que vai deixar uma marca também na sua vida. Porque a constância da convivência, a constância do ensinamento vai marcando você, e você tem que ter sempre alguém sobre você para ser uma autoridade espiritual. Eu não estou falando aqui no sentido daquela cobertura espiritual da teologia da prosperidade, no neopentecostalismo, não. Mas nós temos que ter a honra, o respeito e seguir as orientações dos nossos líderes para que venhamos a prosperar e ser abençoados. Entender o princípio de autoridade espiritual. Porque quem não anda debaixo da autoridade espiritual, ele não anda na bênção de Deus. E nós temos também aqueles pais que caminham por um determinado momento e são marcantes em um determinado momento da nossa vida. São aquelas pessoas que Deus usa para nos ajudar a sair de um nível e nos elevar a outro, no cuidado, no crescimento espiritual. Então nós entendemos, e esses eu chamo de discipulador. O discipulado, ele acontece, esse processo acontece através de um relacionamento
comprometido e saudável com o discipulador. A figura do discipulador é central no discipulado. E Jesus mandou os seus discípulos fazerem discípulos. Eu falei pela manhã que ele não precisou explicar o que era fazer discípulos, porque eles já tinham vivenciado com ele, já sabiam. Eles só precisavam do empurrãozinho. Agora vão, eu já tenho toda a autoridade do céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Mas talvez alguém possa ter pensado assim, talvez o próprio Mateus que escreveu, mas eu vou conseguir fazer como Jesus fez conosco? Talvez num lapso assim, imagino, né? Deixa eu pensar aqui. E antes talvez que alguém fizesse a pergunta, ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não vai fazer sozinho. O mais importante é que a obra do discipulado, meu irmão, ela não reside no teu poder, na tua influência, na tua capacidade, não. Mas é aquele que está em você, que lhe dá graça e lhe usa para ser uma bênção na vida do discípulo. Isso é tão marcante no discipulado. O pastor Moisés, que é um dos meus referenciais no discipulado, entre outros que nós temos aqui, você já deve ter experimentado isso. A gente vai para um encontro de discipulado. Você compartilha o que está... A lição é apenas uma ferramenta, um guia daquilo que você vai ensinar, baseado na palavra de Deus, dentro das doutrinas cardeais da fé. E à medida que você vai ensinando, Deus vai te usando, e muitas vezes não é aquilo que você preparou, mas você vai falando coisas que o Espírito Santo vai lhe dando na hora. Eu não estou fazendo disso, tá, uma desculpa para não se preparar. Pelo contrário, você tem que dominar o assunto, a lição que você vai estudar. E o meu pastor diz assim: leia 37 vezes. Por que 37? Não sei, é aleatório, mas ele diz: leia 37 vezes a lição. Eu quero ver se você não vai saber o que está escrito, se você não vai entender. Então você tem que se preparar bem. Mas muitas vezes aquilo que nós preparamos, a gente vai falar dentro do assunto, sem fugir e sem extrapolar o tempo. Mas as palavras que Deus vai dar vão trabalhar em áreas que nós não sabíamos ou não tínhamos conhecimento, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele que trabalha, porque o maior interessado em ver o discípulo crescer não é você, é o próprio Jesus, que lhe usa como uma ferramenta, como instrumento. Glória a Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava no discipulado, na casa de um casal na cidade de Caçador. Eu comecei a falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, obviamente dentro da lição, dentro do assunto. Aí o casal começou a se olhar, e eles tinham um problema de relacionamento e já começaram a brigar. Foi você que contou? Não, foi você. Não, foi você. E tal, e começaram a brigar. Não, pastor, diz aí, foi ela que ligou para o senhor, né, e contou. Eu disse: não estou sabendo de nada. Não, porque o que nós conversamos hoje o dia inteiro, o senhor está falando aí, e o senhor está batendo em nós, está batendo em mim, não está batendo em mim, não. Na verdade, eu não sei de nada, eu não estou no meio desse rolo, desse problema de vocês, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo conhece vocês melhor do que eu, e é Ele que trabalha, é Ele que molda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E aí nós temos pelo menos três objetivos no discipulado, para que alcance a maturidade cristã. Anote ou grife maturidade. Esse é o objetivo. A maturidade, meus amados irmãos, ela não é um fim em si mesma. Ou seja, não vai chegar um momento que você vai dizer: olha, eu cheguei até aqui, já estou maduro, acabou. Eu entendo a maturidade como o próprio processo de buscar o crescimento espiritual. Quanto mais você se entrega para Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você entende
a vida cristã, você vai amadurecendo gradativamente, e quando você para de crescer, você perde essa maturidade espiritual. Então o discipulado, ele é um processo contínuo. Eu tenho que ser um discípulo melhor hoje do que eu fui ontem, amanhã melhor do que hoje, me aproximar a cada dia mais de Jesus. Paulo disse lá em Filipenses, e eu preguei isso na terça-feira passada, ele está falando do processo da maturidade, de alcançar a maturidade na fé, alcançar ou receber o poder da ressurreição de Cristo, né? Ele ser um homem perfeito. E aí ele fala assim: não que eu já tenha, não julgo que eu tenha alcançado. Em outras palavras, essa maturidade. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que credencia Paulo como discipulador é a sua busca constante de olhar para o alvo e crescer à medida, à semelhança de Cristo Jesus. Jesus é o nosso modelo, mas o discipulador, ele é a pessoa que vai ajudar o discípulo a se aproximar mais de Jesus. E usando uma analogia que vocês conhecem bem, pois afinal vocês moram aqui em Natal, e tem lá uma estrela de Belém, bem na entrada da cidade, que até tirei uma foto ontem, ou na chegada. Tem lá uns reis magos também, né? Os magos do Oriente lá representados. Só a árvore de Natal que não estava ligada, pastor. E eu senti de não poder tirar uma foto da árvore ligada, né? Mas tinha que ter a árvore de Natal acesa em Natal o ano todo. Mas sabe essa estrela que eles fazem assim bem bonitinha, que é a estrela de Belém? Uma coisa interessante sobre essa estrela é que ela veio guiando, ou ela veio como sinal, talvez não foi bem guiando assim, mas ela apareceu como sinal, e ela foi mostrando para os magos do Oriente onde estava Jesus. E quando ele chegou, essa estrela chegou onde estava Jesus, a estrela desapareceu, porque os magos encontraram Jesus. Você vai ser a estrela na vida de muita gente, irmão, até essa pessoa encontrar Jesus. Mas não deixe o estrelismo subir para a tua cabeça, porque quando o discípulo tem um encontro com Jesus, a estrela não tem mais valor. Aleluia, porque agora ele vai seguir Jesus. A estrela cumpriu a sua função. Se alguém se considera estrela, meu irmão, você não pode aparecer muito. Revela Jesus e some, deixa Jesus aparecer para a glória do nome dele. Aleluia. Primeiro, para que alcance a maturidade. Eu vou tirar essa palavra alcance da próxima vez que escrever o livro e vou colocar uma outra palavra. Mas para que ele esteja num crescimento e maturidade, para que sirva a igreja de forma eficaz. Irmãos, o que tem de gente que se converte a Cristo e é influenciado pelas doutrinas erradas e acha que é senhor e não servo. E muitas falsas doutrinas da confissão positiva, por exemplo, dizem: olha, você é o Senhor agora e Deus é o servo. Você está no trono e Deus é obrigado a te servir. Literalmente, isso foi falado por alguns dos pais da teologia da prosperidade. Meus irmãos, mas a irmã falou misericórdia, mas sabe que muitos louvores às vezes que são cantados, a gente está reforçando isso sem saber. Porque nós não fazemos uma peneira teológica naquilo que é cantado. Quer ver? Que fez muito sucesso, quem te viu passar na prova, não te ajudou, agora quando vê você na bênção, vai se arrepender. Ele vai estar na plateia e você no palco. E aí, para dar um tom de piedade, né? A falsa piedade, para ver Jesus brilhando em você. Na verdade, não é
a teologia da vingança, eu sou mais escolhido que você, eu sou mais abençoado que você. Meu irmão, Deus não chamou ninguém para estar no palco, Deus não chamou ninguém para estar em destaque. Ontem o pastor José Carlos disse: olha, a árvore alta, ela vai ser cortada, vai ser abatida. Então nós somos colocados no lugar certo, onde Deus quer, mas como servos. Você pode estar em destaque aparecendo, mas como servo de Deus, como serva de Deus. O sucesso do teu ministério e do meu ministério não está na quantidade de likes, não está no alcance de seguidores, não está no sucesso financeiro, não está na agenda lotada. O sucesso do meu e do teu ministério está enquanto nós estamos servindo a igreja de Cristo. Porque afinal, no céu só vai entrar servo, e servo de uma qualidade, servo bom e servo, vamos lá, servo bom e fiel, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que quem passa por um discipulado que é intencional, se torna uma pessoa que quer servir. Eu contei lá na Paraíba semana passada, estou lembrando de muita coisa lá, que eu tenho um irmão da igreja, que ele era dos carismáticos lá. Ele até não falava em língua, falava lá, né? E aí depois Jesus foi trabalhando na vida dele, ele se converteu a Cristo, depois foi batizado no Espírito Santo de verdade, aí ele começou a servir a Deus, não perde culto de ensino, escola dominical, pensa num crente abençoado. Eu levei ele para o batismo, aquele dia eu mesmo levei ele para o seu batismo, levei lá, ele desceu as águas do batismo, para a glória de Deus, animado, feliz. Depois do batismo, e o discipulador dele fez um bom trabalho. Quando ele entrou no carro comigo, ele disse: pastor, agora o que eu posso fazer na igreja? Eu quero fazer alguma coisa para a obra de Deus, eu quero fazer alguma coisa no reino de Deus. Pastor, nem que seja limpar o banheiro da igreja, cuidar da igreja e tal. E ele foi falando, e aí eu fui lembrando que eu precisava de alguém para cuidar do jardim das floreiras, que tem ao redor da igreja, do pátio da igreja. E ele disse: pastor, eu trabalho, eu tenho tempo livre, eu trabalho das 11 da noite até de manhã cedo. Quando eu saio da empresa Tupi, é uma empresa de fundição, é trabalho pesado, eu estou livre, eu durmo à tarde só, então eu posso fazer qualquer coisa de manhã para Jesus. Eu disse, então, eu estava orando para Deus mandar alguém para cuidar do pátio da igreja. Então você vai cuidar do pátio da igreja. Pensa na alegria, irmãos, ele cuidando do pátio da igreja. Alguns dias atrás, eu estava fora, estava no Pará, e os irmãos se mobilizaram da própria igreja para fazer um mutirão de limpeza, organização e tal, e ele disse: deixa o pátio comigo. Ele pintou todas as marcas do estacionamento, aleluia, um novo convertido, mas que entendeu que o discípulo precisa servir a igreja de maneira eficaz. E, por último, fazer outros discípulos. O discipulado não está completo se eu e você não fizermos outros discípulos para Jesus. Quantos discípulos você tem feito para Jesus? Quantas pessoas que você pode dizer: olha, essa pessoa aqui, ela está na igreja servindo a Deus porque Deus guardou, obviamente, mas porque teve a minha parcela de cooperação. Porque Deus, irmãos, Ele não quer trabalhar sozinho. A opção de Deus é usar eu e você para trabalhar na sua obra. Vamos ser mais específicos. Quantas pessoas estarão no céu por tua causa? Que vão te encontrar talvez na eternidade e vão dizer: olha, irmão, obrigado por tudo que você fez por mim, eu estou aqui por tua causa. Ou talvez Deus nos guarde de, no dia do juízo, alguém é injustificável, mas pode usar esse argumento e dizer: olha, eu estou no inferno por causa do fulano de tal, me jogou para fora da igreja, fez fofoca, murmurou de mim, me excluiu, me discriminou, fez qualquer coisa, estou fora. Não, meu irmão, que eu e você sejamos achados fazendo discípulos para a glória do nome de Jesus.
Eu vou encerrar, meus irmãos, dentro do tema que me foi proposto, discipulado e missões para esta geração. Rapidamente aqui, eu quero citar apenas desafios específicos no discipulado desta geração, do tempo que nós vivemos. Primeiro, a secularização e a modernidade líquida. É um desafio muito grande. O que é a secularização? É o abandono da religião. Se por um lado muitos de nós estão vibrando pelo declínio da Igreja Católica no Brasil, por outro lado é preocupante, porque muitas pessoas não estão se convertendo ao Evangelho. Tem um percentual sim, mas muita gente está deixando de acreditar em Deus, de ser religioso, está entrando no secularismo. E tem países inteiros, e quem sabe continentes inteiros como a Europa, que estão longe de Deus, porque entraram na secularização. E essa modernidade líquida, em que tudo é relativo, em que não há absolutos na mentalidade do povo, isso tem trazido prejuízos também. E nós precisamos ter uma verdade absoluta e crer na verdade absoluta e dizer: olha, eu vou ensinar para você o caminho da verdade. Aleluia, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, única verdade, única vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. O individualismo e a necessidade da comunidade. Aqui está um desafio, uma oportunidade. Para concluir, irmãos, nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais distantes, apesar de estarem próximas. A modernidade afastou os próximos e, entre aspas, aproximou os distantes. E nunca como antes, na história da humanidade, as pessoas têm necessidade de comunidade, de pertencimento, de relações verdadeiras, de relações saudáveis. E aí está a grande oportunidade. Enquanto os jovens estão cada vez mais isolados, eu e você podemos chamar eles para caminhar junto conosco, dizer: olha, vamos caminhar no caminho do discipulado. A imagem que eu tenho, pastor Josiel, do discipulado é isso aqui, ó. Caminhar comigo, vamos andar juntos, eu vou te levar. Você não está sozinho, não precisa viver no individualismo. Vamos ser discípulos de Jesus, eu vou te guiar. Você precisa ser conduzido. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu querido. Se coloque em pé. Esse assunto não dá para entrar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Esta geração, mais do que qualquer outra antes dela, está desesperada por um discipulado. Talvez o seu vizinho não saiba, talvez os seus amigos não saibam, talvez os adolescentes, jovens, crianças que você vê por aí não saibam, mas toda essa falta de relacionamento e pertencimento, toda essa ausência, essa falta de paternidade que molda o mundo, eles estão clamando e dizendo: eu preciso de um discipulado. Ele está falando de outro jeito, mas ele está dizendo: eu preciso que alguém me guie, eu preciso que alguém me oriente, eu preciso ser formado, aleluia, a imagem e semelhança de Cristo, para que eu tenha uma vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao amado ministério, pastor Martim, e toda essa igreja. Que Deus abençoe, queridos. Continue orando por Maria Helena, e quero dizer para os irmãos, temos nossos materiais ali fora. Muito obrigado.